Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e realmente a notícia de agora é maravilhosa para o pessoal do BPC Loas, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Quero aproveitar o ensejo e convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Olha, meus amigos, o governo federal publicou, na noite dessa sexta-feira, na edição extra do Diário Oficial da União, ou seja, o Lula, o projeto de lei do pacote fiscal, do BPC Loas, ou seja, o veto, gente. O presidente Lula vetou, dois itens daquele projeto de lei, que visava endurecer a regra de concessão e manutenção do BPC Loas. Você lembra que para o governo conseguir aprovar o pacotão, ele precisou, digamos assim, ceder, principalmente em relação ao BPC. Eu costumo dizer aqui, não, gente, já falei em alguns vídeos e volto a dizer novamente aqui. O governo federal sofreu uma derrota histórica nessa tentativa de mexer, de endurecer a concessão do BPC Loas. O presidente vetou o artigo que previa a necessidade de atestar a deficiência de grau moderado ou grave para a concessão do benefício nos termos das regras. O que isso quer dizer, gente? O projeto original enviado, pelo governo federal ao Congresso Nacional previa que, para ter direito a receber o BPC, a pessoa teria que ter uma deficiência moderada ou grave, ou seja, aquelas pessoas que têm uma deficiência leve, por exemplo, já não teriam, a chance de conseguir esse benefício, porque ficaria restrito para quem tem uma deficiência grave ou moderada. E aí não passou no Congresso Nacional. Os deputados e senadores ficaram putos da vida, ficaram loucos com esse projeto de lei. E aí, para o governo salvar o pacotão, ele resolveu ceder nessa questão. E o líder do governo, o Jacques Wagner, prometeu lá no dia da votação: olha, se vocês votar favorável ao pacotão, eu me comprometo que o presidente Lula vai vetar essa questão. E realmente, gente, o presidente Lula honrou a palavra, ou seja, vetou mesmo essa parte onde previa que o BPC seria pago apenas para quem tem deficiência moderada ou grave, deixando a quem tem a deficiência leve para trás. Olha só o que o presidente justificou ao vetar essa parte. A proposição legislativa contraria o interesse público, uma vez que poderia trazer insegurança jurídica em relação à concessão do benefício. Então, na verdade, como se fosse uma ideia do Congresso Nacional. A gente sabe que o projeto de lei está assinado por vários deputados, inclusive o José Guimarães, líder do governo lá na Câmara dos Deputados. Só que esse é um projeto de lei de iniciativa da Presidência da República, do governo federal. Mas, graças a Deus, foi combinado lá no Congresso Nacional que o governo iria vetar essa parte, e o governo cumpriu, honrou o bigode, e vetou mesmo. Ou seja, isso realmente vai... o BPC, gente, ele vai continuar basicamente muito semelhante ao que era antes. O governo conseguiu ainda algumas vitórias, como, por exemplo, a exigência do CID, a exigência da biometria, mas só que isso aí não tem nada de fora do normal, que é por quê? Você exigindo a biometria, evita fraude, porque somente realmente aquela pessoa com deficiência, que tem a sua biometria cadastrada, o governo sabe que não é uma outra pessoa que está se passando por ela. Ou seja, evita em muito a questão de fraude. E já a questão da obrigatoriedade do CID, eu também não vejo nada demais, porque ali vai estar no processo escrito: fulano de tal tem uma lesão modular, um número e tal, certinho ali. Eu também não acho nada demais, Agora, essa parte aí que o presidente Lula vetou, realmente, isso aí sim traria complicações drásticas, Porque você imaginou, de repente, uma pessoa que tem uma deficiência leve fosse convocado para uma revisão médica pericial,
teria, né, o seu BPC com toda certeza cortado, né? Daí o que ia acontecer? Ia aumentar a judicialização. Porque você acha que uma pessoa que tem o BPC cortado ia ficar quietinho, ia ficar caladinho? Não, ele ia buscar o seu direito na justiça. Então, acertou, né, o presidente Lula em cumprir o acordo, né? Porque quem tem palavra tem que cumprir mesmo, né? Parabéns ao presidente Lula, mais uma vez, né, por ter cumprido esse acordo e tirado essa parte aí desse pacotão, porque realmente essa parte feria inclusive o estatuto da pessoa com deficiência. O outro veto anula o fim de um mecanismo do Bolsa Família sobre reentrada de beneficiários, né? A proposição legislativa contraria o interesse público, uma vez que poderia suscitar insegurança jurídica em relação às regras de elegibilidade para reingressar no projeto Bolsa Família, né? Então, o presidente Lula vetou esses dois pontos específicos, né, do projeto de lei que visava, né, endurecer a concessão e manutenção do BPC Loas. Gente, foi uma vitória, né? Querendo ou não, foi uma vitória, porque o que o governo federal realmente queria, né, era assim, meio por cima, gente. O governo não fala, o governo nega e é capaz de dizer está fazendo fake news, né? Na verdade, a intenção era óbvia, era claro, era pegar e jogar essas pessoas com deficiência leves, digamos assim, para receber o Bolsa Família, porque se veja só, um salário mínimo daria para pagar 2 BPCs, né, para quem tem a deficiência leve e moderada, porque daí, né, essa questão aí, digamos assim, chegava lá no INSS, vamos imaginar uma pessoa que tem uma visão monocular, né, enxerga só de uma vista, né, daí o que acontece? Chega lá o médico perito vai olhar, não, mas nesse caso dá para trabalhar num supermercado, dá para trabalhar numa loja, dá para fazer qualquer trabalho. Não, e daí contraria, né, gente, o que já foi aprovado, né? Porque hoje, por exemplo, a visão monocular é considerada deficiência. E para receber o BPC, basta ser considerado uma pessoa portadora de deficiência, que tenha duração a mais, né, de 2 meses. Ou seja, uma lei seria conflitante com a outra, sendo conflitante, o que ia acabar acontecendo? Judicialização, né? E aí, né, o governo federal, para salvar o pacotão, como eu já frisei, se viu obrigado, né, a garantir para o Congresso Nacional, né, que iria vetar esse ponto, né, como diz, da deficiência leve, grave e moderada. Daí, porque na prática mesmo, quem ia receber o BPC seria pessoas que o médico perito considerasse que tem doença moderada e que tem doença grave. Mas, finalmente, eu acho que vamos torcer, gente, que isso sirva de lição, né, para o presidente Lula não tentar mais uma vez contra o BPC e também para os futuros presidentes que há de vir para frente, né, para que não mexa no BPC, porque eu acredito, gente, uma questão, um benefício social tão importante quanto o BPC, que está previsto na nossa Constituição, ele não pode endurecer, ele deve manter, né, do jeito que está, né, sempre, é óbvio, proibindo a fraude, mas com o uso da biometria, com a obrigatoriedade do CID, com toda certeza, né, vai inibir a fraude nesse sentido, né? Gente, eu vou ficando por aqui, um abraço e até o nosso próximo vídeo.